Oi, gente. Hoje, segunda-feira, vamos publicar mais um conteúdo do seu canal Novais Histórias. Hoje vamos procurar um assunto que te interessa muito. Mas antes eu quero agradecer os 7.000 inscritos no canal, pedir que continue inscrevendo e deixe algum comentário dizendo que gostou, que não gostou, amém, aleluia, qualquer coisa serve para nós. Só que queremos dizer que o nosso conteúdo é verdadeiro, tem como base a palavra de Deus. E não há, quando eu peço para se inscrever, não é monetizado, eu não ganho nada com isso. Eu trabalho para o Senhor. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos, porque me dá trabalho e eu pesquiso, eu procuro fazer o melhor, porém eu não tenho uma voz maravilhosa nem boa, mas é a que Deus me deu. E eu estou falando com você, não sei da onde, porque é o Brasil todo, né? Não sei da onde. Hoje queremos falar sobre a procura. Tem um versículo na Bíblia que fala que Deus procura. É lógico que isso é simbólico. Deus sabe de todas as coisas, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não há necessidade de procurar. Mas ele procura. Jesus é que disse isso quando ele conversava com a mulher samaritana. Vamos falar um pouquinho antes da mulher samaritana. O que é samaritano? Samaritano, para os evangélicos mais estudiosos, sabem perfeitamente. Mas para você que está ouvindo aí, pode nem ter conhecimento da Bíblia, samaritano é um povo que os judeus repudiavam, consideravam inferiores. Para ter uma ideia, quando que o povo judeu tinha que passar de um lugar para outro, em que o território dos samaritanos estava no meio, eles davam uma volta enorme para evitá-los. Porque esse povo samaritano teve uma origem atípica. Quando o povo de Israel era conquistado, os conquistadores levavam só a elite, só o bom do povo de Israel, e deixava o refúgio. Se é que nós podemos chamar um ser humano de refúgio, mas os reis daquela época consideravam as pessoas que não tinham nenhuma capacitação técnica como refúgio, deixava lá para não criar mato na cidade, deixava a revelia lá. Eles conquistavam também outros povos, então traziam de lá outras pessoas e colocavam ali, e eles administravam aquilo de longe. Então eles administravam de longe, e ali então formou um povo misturado, coisa que era proibido ao povo de Israel se misturar, aos judeus se misturar com outras nações, casamento entre nações, era terminantemente proibido. Deus queria um povo separado por ele. Mas continuando, samaritano então era fruto dessa mistura, miscigenação de raças. Mas eles tinham no seu íntimo, no seu conteúdo, o remanescente das orientações judaicas. E eles sabiam que eram inferiores e que estavam de certa forma errada. Eles adoravam a Deus no Monte Gerizim, enquanto que o povo de Israel adorava em Jerusalém. Então ela pergunta a Jesus, a mulher samaritana, se era em Jerusalém ou no Gerizim que ela deveria adorar. E Jesus então responde para ela que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor
em espírito e em verdade. Eu tenho uma propriedade em que tem um morro bem alto e tem uma estrada que dá acesso lá em cima. Muitas pessoas chegam lá com van, com carro e pedem para subir lá para adorar o Senhor. Quer dizer, tem muita gente hoje procurando um monte para adorar. Qualquer lugar é bom para adorar, mas não precisa subir ao monte. Deus está presente nos nossos corações. Jesus é que disse isso. Mas quando é que Deus começou a procurar o homem? Diz que só esse texto de João é que fala que Jesus procura. E nós podemos ver que também João é um apóstolo diferenciado. João 3,16 só tem em João. É lógico, João 3,16 só em João. Mas em Mateus não tem um texto correspondente. Em Lucas não tem. Em Marcos não tem. Nos outros evangelhos não tem um texto que diz com tanta clareza a ação de Deus para nos salvar. E João também é o único que relata a nova versão do Gênesis, quando ele diz que todas as coisas foram feitas por Jesus. Irmãos, durante algum tempo eu fiquei preocupado quando eu via que o mundo tem bilhões de anos, a Terra, e eu falava, bom, não tem, que Adão começou há pouco tempo. Pouco tempo pode dizer, né, que tem muito tempo, mas... E na verdade a Bíblia está certa. Errado não são eles, também não são errados, de dizer que a Terra tem muitos bilhões de anos. É que o homem estava planejado no coração de Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, aí não dá para entender na nossa mente limitada, não. Deus já tinha planejado fazer o homem antes da fundação do mundo. E, portanto, Deus sabia que o homem ia pecar e se afastar. Ele diz que o caminho dele é estreito e poucos são os que entram por ela. Então, nesse aspecto do homem em relação a Deus e o diabo está ganhando de goleada por nossa causa. Porque nós não queremos ouvir o caminho de Deus. Mas nós, quando olhamos lá em Gênesis e vemos Adão, quando ele comeu do fruto do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, ele descobriu que estava nu e eles se esconderam. Essa expressão é nossa, porque ninguém consegue se esconder de Deus, mas eles se esconderam da presença de Deus entre as árvores, viram que estavam nu, fizeram vestimentas de folhas para cobrir a nudez deles. Então, na viração do dia, eles ouviram a voz de Deus e se esconderam. Então, a viração da voz de Deus não era assim tão rápida, porque eles deram tempo para esconder e fazer roupa. Aí Deus pergunta, onde estás? Em vez dele falar, Senhor, nós fizemos coisa errada. Nós comemos da árvore que o Senhor falou para não comer. E perdoe, Senhor, perdoe. Risca, apaga isso da nossa conta. Não, mas não fizeram isso não. Começaram a arranjar desculpa e botar a culpa em Deus. Tecnicamente, se Deus não tivesse colocado a árvore lá, eles não teriam comido. Mas Deus não queria fazer robô, queria fazer um ser que tivesse vontade e exercesse essa vontade voluntária de adorar a Deus. Verdadeiros adoradores. Adão não foi um verdadeiro adorador. Ele se escondeu de Deus. Aí nós vemos aquele versículo que está lá, já bem distante, no Velho Testamento, em que fala que mas as vossas iniquidades fazem separação
entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nossas orações de quem está em pecado, o rosto de Deus está encoberto. Nós estamos encobertos, mas não conseguimos nunca encobrir de Deus. Aqui diz o texto que não é encobre o seu rosto de vós. Quer dizer, nós nos afastamos de Deus, escondemos, igual Adão. Nós vamos ver um outro momento da história em que estava todo mundo, a civilização tinha se corrompido e Deus tinha decidido encerrar aquela etapa e começar do zero com outra pessoa. Então ele procurou uma pessoa para ser esse e achou Noé, que andava com Deus. Mas os filhos de Noé não andavam com Deus. As mulheres dos filhos também não andavam com Deus. A sua esposa também não andava com Deus. Noé andava com Deus. A Bíblia é enfática ao dizer isso. E ele então dá todas as instruções para ele construir aquela arca, que em tese seria semelhante uma alusão à vinda de Cristo, né? Que salvaria a humanidade. A arca, o abraço de Deus, salvando todo mundo. Quando a geração após Noé começa a pecar muito, adorar outros deuses, porque as mulheres logo corromperam. Parece que mulher não é um troço bom não, gente, mas na verdade né? É a companheira, e a gente tem que saber lidar com isso. Mas o homem é o cabeça do casal, ele tem que saber. Então ele escolhe um outro homem, vai lá, pesquisa, a coisa estava feia. Ele não achou um que andava com ele, achou Abrão. E aí ele foi trabalhando com Abrão, do capítulo 12 até o 17, quando ele mudou o nome de Abrão para Abraão, porque ali ele se revelando, mostrando, Abraão creu e mudou, então Deus mudou o seu nome. Aí nós temos também uma outra vez que Deus procura, quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, ele lembrou de Abraão e falou assim: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Porque Deus sabia que Ló estava lá no meio. Embora eu diga para você nesse dia que Ló era um mala, era um crente, não era um crente, era uma pessoa que estava sentado na tranquilidade de viver com o mundo que estava à sua volta. Aí ele manda. Abraão achou que lá era uma cidade boa, devia ter uns 50 justos, que Noé teria semeado a palavra e produzido alguns justos, seus servos, sua mulher, seus filhos, suas filhas. Mas nada disso era verdade. Então Abraão começa negociando com Deus com 50, viu que não tinha, mudou para 40, foi até chegar em 10. Aí 10 ele viu que não tinha e falou: não vou perturbar mais Deus não, e retirou. Mas Deus ouviu a voz, o pedido de Abraão, e tirou o único, procurou lá naquele meio, mandou os anjos lá procurar o único que ele deveria salvar, que era Ló. Mas Ló deu um trabalho para os anjos. Se você olhar lá no texto, ele não queria de jeito nenhum sair daquele meio, queria ficar lá. O pecado, ele nos cativa, porque ele fala com a nossa carne tem tendência para o mal.
Como eu disse, o diabo está ganhando de goleada de Deus em almas que vão para lá. Que largo é o caminho que conduz a expedição, e muitos passam por ele. Infelizmente, isso me dá tristeza, porque Deus quer nos salvar. Ele preparou um povo, e esse povo era para ser testemunho às nações. E agora nós encontramos uma mulher samaritana, que já tinha 5 maridos, era uma pecadora, mas Jesus entrou pelo território dos samaritanos e passou ali. Enquanto seus discípulos foram à cidade fazer compra, ele passou ali e conversou com aquela mulher, evangelizou aquela mulher, samaritana. Bom, se samaritano já não valia R$500, imagina a mulher que já não tinha valor nenhum naquela época. Mas Deus procura o coração que está propenso a servir a Deus. Aí nós vemos ele procurando Saulo, vemos Paulo, né? Vemos ele procurando Pedro, Tiago, João, para formar os 12. Levou Judas no meio, Judas Iscariote, porque ele precisava dele para o momento certo de traição. Então, irmão, o verdadeiro adoradores. Isso nós podemos falar de outra vez, porque nós não somos verdadeiros adoradores. Somos adoradores, mas verdadeiros, que verdade tem sentido absoluto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade para Deus é algo absoluto. Não contém mentira, não contém nada falsificado. Ele procura. Então Deus está te procurando. Quero encerrar esse vídeo e dizer que Deus está procurando nesse mundo atual corrupto. E não vai dizer que não tem corrupção não, porque o Brasil é campeão nisso. O Brasil é campeão em muitas coisas, de futebol, mas também em corrupção. Principalmente lá em Brasília. Se os Estados Unidos virasse um míssil daquele e mandasse lá em Brasília, morreria alguns crentes. Mas poucos, hein? Porque a corrupção lá predomina. As manchetes são essas. Sabe por que nossos vídeos têm poucas visualizações, like nenhum? Porque o YouTube está cheio de vídeos mentirosos falando sobre os assuntos atualizados do momento que está acontecendo em Brasília. Futebol é outro que também está acontecendo. Você que torce, ouve seus vídeos 2 vezes, 3 vezes por dia para se atualizar de algo que não tem atualização tão rápida assim. Mas nesse momento, esse vídeo é o mais importante para você, porque fala de Deus te procurando. Você já gostou de procurar alguma coisa? Eu nunca gostei. Eu tenho minhas coisas tudo no meu lugar. Deus também tem as coisas no seu lugar. Ele domina esse mundo e conduz. Mas só que ele sabe que vai chegar um momento que ele não vai achar fé na terra. Porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar. E eu recebi uma mensagem essa semana de Jesus está voltando. Quando a gente vê guerra no Oriente Médio, a gente acha que Jesus está voltando. Mas já vem havendo guerra há muito tempo. Jesus vai voltar no momento certo dele, quando Deus determinar, quando ele completar aquele plano lá de antes da fundação do mundo, com os salvos que ele quer. Não sei o que nós vamos fazer no céu, até sei, né? Mas vai ser uma vida maravilhosa lá no céu. Quero te convidar nesta manhã, ou nesse dia, nessa semana, para você deixar Deus te achar. Fala: Senhor, estou aqui, eu quero te adorar em verdade. Sem santo, sem pastor, sem padre, sem bispo, sem arcebispo, sem papa, sem nada. Deus procura você.
Você é importante para Deus e para Jesus. Ele morreu por você. E tem gente aí querendo ficar rico, procurar Deus para ficar rico. Deus nunca prometeu isso e não é isso que Ele quer de você. Ele quer seu coração, sua vida. Ele quer te encher da paz dele e não da paz deste mundo. Então, que Deus nos abençoe. Saiba que Deus está te procurando. Ele procura os verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. E eu te peço isso em nome de Jesus, que você possa abrir seu coração para Jesus e falar: Senhor, entra no meu coração. Amém.